Om Namastê. Então, bom dia para vocês do Brasil, boa tarde aqui da Índia. É uma grande alegria poder trazer Mataji para vocês. Então, só para a gente conferir que está todo mundo vendo e ouvindo, dá um joinha para mim, através dos comentários, para a gente saber se está tudo funcionando direitinho. E Mataji, Swamini Brahmaprakasananda Saraswatiji, discípula de Pujya Swami Dayananda Saraswatiji, o fundador Arsha Vijnana Grupo, onde Mataji ensina, e do grupo chamado Arsha Vijnana Sampradaya, ou seja, uma tradição de ensinamento que vem desde os rishis até nós. Então a gente vem aqui hoje recebendo Mataji para falar sobre várias histórias sobre a Índia. Não só, ela não está focada no aspecto histórico, apesar de algumas histórias da história da Índia também surgirem no ensinamento, mas em dar para a gente uma boa visão geral sobre a tradição védica, além dos portais, digamos assim, do que é o ensinamento de Vedanta, dando para a gente uma visão de uma cultura, de uma tradição filosófico-religiosa, de uma visão mais abrangente. Então, eu agradeço o interesse de vocês, agradeço a presença virtual de vocês, e é graças a vocês que a gente tem essa oportunidade de estar trazendo ela aqui. Então, Om Shri Gurupyo Namaha. Om Namaste. Thank you, Mataji, for accepting this endeavor. And I welcome you in the name of all of us from Brazil. We feel blessed to have you here. You please bless us with your teaching. I'm also very, very happy to be meeting all of you to talk on these topics that we are going to talk about. Eu também estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui junto com vocês para falar sobre esses tópicos que a gente tem para falar. I will start with a prayer. Eu vou começar com uma oração. Prayer to Lord Ganesha and prayer to Goddess Saraswati and prayer to Guru. Uma oração para o Senhor Ganesha, para a deusa Saraswati e também para o Guru, para o professor. Lord Ganesha we pray before starting any endeavor so that he will help us in getting it to the completion successfully. A gente faz uma oração para o Senhor Ganesha antes de começar qualquer empreendimento, para que ele possa abençoar a gente, para que a gente possa completar sem nenhum obstáculo. Without any obstacles, we can do our best and get what we have to get. Sem ter nenhum obstáculo, que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer e alcançar o que a gente tem para alcançar. He is called Vigneshwara. Ele é chamado Vigneshwara. Means who will remove your vignas, obstacle. Significa dizer que ele é aquele que remove os seus vignas, seus obstáculos. And if you forget him, he will cause obstacles so that you will remember him. E se a gente esquece dele, ele pode trazer obstáculos para que a gente se lembre dele. So we'll start with that. Goddess Saraswati is a goddess of knowledge. She has to be with us all the time, in our tongue. A gente começa com o Senhor Ganesha, e a deusa Saraswati é aquela que é a personificação do conhecimento, então que ela possa estar sempre com a gente na ponta da nossa língua, para a gente poder estar em contato com esse conhecimento. And Guru is a form of Ishvara available to you in person. He is not other than Ishvara. E o professor é aquela forma de Ishvara disponível para você, em contato com você, ele não é diferente de Ishvara. So we will pray to all these Ishvara in all these forms, Ganesha, Saraswati and Guru, and then we will start.
Então, a gente faz uma oração para Ishvara nessas 3 formas de Ganesha, Saraswati e Guru. E então, a gente começa. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Saraswati Namastubhyam Parade Kamarupini Vidyarambam Garishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Ishvaro Gururatmeti Murti Beda Vibhagine Yomavat Vyapta Dekaya Dakshinamurtaye Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shanti Shanti Shanti. In our country, India is actually originally known as Bharata Desha. Bharata Desha. Nosso país, Índia, é originalmente conhecido como Bharata Desha. The Bharata has a meaning. Bharata has a meaning. A palavra Bharata tem um sentido, um significado. Bha means light. A porção Bha significa luz. And Ratha means one who revels in that light. E Ratha significa aquele que se satisfaz naquilo. Yes, one who enjoys and revels in that light. Aquele que se satisfaz e se alegra naquela luz. So Bharata is a person who revels in the light of knowledge all the time. Então, Bharata é a pessoa que se satisfaz, se alegra naquela luz todo o tempo. Bharata Desha is a country of people who are Bharatas. Bharata Desha, o país chamado Bharata, é um país de pessoas que se alegram com essa luz do conhecimento todo o tempo. So in this way, the whole world is only Bharata. Everybody revels in the light of knowledge. Então, dessa forma, o mundo inteiro é chamado Bharata, porque todas as pessoas se alegram sob a luz desse conhecimento. So everybody can say, I am a Bharata, no problems. Todas as pessoas podem dizer, eu sou Bharata, sem problema. Then, in this country, because of that, knowledge is given the prime importance as compared to all other activities. Gaining knowledge is most important activity. Então, nesse país, o ganho de conhecimento, a relação com o conhecimento é considerada a mais importante de todas as atividades. Everything else you need a place to stay, you need material wealth, material resources to support yourself, and you need entertainment. But to gain knowledge is most important. Tudo mais você precisa. Você precisa de um lugar para morar, você precisa se alimentar, você precisa se entreter. Tudo isso você precisa. Mas o mais importante é adquirir um conhecimento. This knowledge is traditionally told as 2 types of knowledge. Tradicionalmente, esse conhecimento é apresentado de 2 formas, 2 tipos de conhecimento. One knowledge which is called Paravidya. Um conhecimento que é chamado Paravidya, which gives you an absolute gain, que dá para você um ganho que é absoluto. Then another knowledge is Aparavidya. E outro conhecimento é chamado Aparavidya, which gives you relative gains in life. Que dá para você ganhos que são relativos em relação à vida.
The Paravidya tells you you are everything, you are limitless, you are everything, you are not other than Ishvara. That is the topic of Vedanta. Paravidya diz que você é tudo, que você não é diferente de Ishvara, e esse é o assunto de Vedanta. The Aparavidya is a knowledge that is useful for you. Knowledge of the world, the physics, the chemistry, the science, the mathematics, the arts, everything. O outro, que é chamado Aparavidya, é o conhecimento que é útil para você viver sua vida. É o conhecimento de física, de matemática, de biologia, de tudo que você pode interagir com a vida. The Paravidya is presented in the Upanishads. O conhecimento chamado Paravidya é encontrado nas Upanishads. And the Aparavidya is in all other books and all other fields of knowledge. E o outro, que é chamado Aparavidya, é encontrado em todos os outros campos de conhecimento, em todos os outros livros. So to enter into Paravidya, people require a qualification, and to prepare for that qualification, we have many other books like Ramayana, Mahabharata, the Puranas, etc. Então, para entrar num estudo de Paravidya, a pessoa requer determinada qualificação. E para adquirir essa qualificação, ela precisa passar por vários outros assuntos, por vários outros livros, e para esses outros assuntos a gente tem textos como Mahabharata, Ramayana e outros. And the Puranas also. E as Puranas também, os Puranas também. These books, they prepare the student, and they teach, through stories they teach, what the person has to gain the knowledge. What knowledge has to gain. Esses livros, ou seja, o assunto desses livros prepara as pessoas através de histórias, de valores, para que essas pessoas ganhem as qualificações necessárias para seguir adiante. In these modern times, one of my teachers used to say, these Puranas are like cartoons. Um dos meus professores costumava dizer que nesse mundo moderno, os Puranas são como os desenhos animados. The whole idea is presented through a very interesting story, and everything starting from how one should live the life to what one should gain, the ultimate gain in life, is told in the Puranas. Tudo que a pessoa precisa saber é falado de uma forma muito interessante, numa história muito interessante, desde como a pessoa deve viver a sua vida até qual é o objetivo maior da vida. Tudo isso é falado dentro dessas histórias que estão nos Puranas. The Ramayana and Mahabharata are considered to be itihasas. Os textos chamados Ramayana e Mahabharata são considerados, classificados como itihasas. Means they are historical books. Whatever happened, we consider whatever is presented in Ramayana and Mahabharata really happened in the history, very, very early in the history of this country. Então, esses livros são considerados como uma bagagem histórica. O que quer que está apresentado como histórias nesses livros, a gente considera como tendo realmente acontecido na história do povo em tempos muito distantes e remotos. Itihasa is itihasa. Então, a palavra em sânscrito itihasa, ela é descrita como itihasa. It was like this before. Que significa dizer, isso foi dessa forma antes. In that, the Ramayana is placed earlier in time, the Mahabharata is later. Dessa forma, o texto chamado Ramayana é localizado no tempo previamente ao texto chamado Mahabharata. The Puranas are also, to an extent, historical. They are placed much before even Ramayana and Mahabharata.
Os Puranas também são considerados históricos e eles são localizados no tempo, às vezes até mesmo muito antes do Ramayana e do Mahabharata. We divide, time is a continuous flow. A gente divide o tempo, na verdade, como um fluxo contínuo. And it keeps flowing in various cycles. E esse tempo continua fluindo em vários ciclos. So in these, there are big periods which are called as yuga. The translation I can think of it in English is only eons, E-O-N-S, eons. The only word comes close to that, we call it yuga. Então, esses ciclos de tempo, né, do tempo de forma cíclica, eles são chamados em sânscrito yugas, que seriam, em português, ela deu o termo em inglês, mas em português a gente poderia dizer que são eras, talvez. So, one section of the period is said to be made of 4 yugas. Então, uma seção, digamos assim, uma porção desse tempo total é considerado sendo 4 yugas, 4 eras dessas. That is called one set of 4 yugas is one cycle. É considerado que um grupo de 4 yugas, de 4 eras, é considerado um ciclo. So, Satya Yuga, the Treta Yuga. A primeira sendo Satya Yuga, a segunda sendo Treta Yuga. Then the Dwapara Yuga. Então, a terceira sendo Dwapara Yuga. And then Kali Yuga. E a última sendo chamada Kali Yuga. So these 4, once the Kali Yuga is over, again you start Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Então, uma vez um ciclo é completo com Kali Yuga, de novo outro ciclo começa de Satya Yuga para Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga de novo e assim recomeça. And it goes on cyclically, 4 yugas, another 4 yugas, another 4 yugas. E assim segue ciclicamente em ciclos de 4 yugas. Right now, according to our calculations, we are in the Kali Yuga of the 28th cycle. Então, agora, onde a gente está, de acordo com os nossos cálculos, a gente está numa Kali Yuga do ciclo de número 28 dessa criação. 28th cycle of the current Brahmaji. É um ciclo é o 28º ciclo dessa época, dessa vida de Brahmaji. Not even current Brahmaji. Current Brahmaji's 51st year, the 28th cycle we are in. Então, é como se a gente tivesse Brahmaji, que seria a imagem do Criador, ele tem 51 anos de vida. Nesse 51º ano, a gente está no 28º ciclo. So I will tell you the calculations and all another time in the class. I will tell you what is the duration of each and what is duration of Brahmaji's life. All that some other time we will talk. Em alguma outra aula, eu vou falar para vocês como é que é todo esse cálculo de quantos anos, quantos ciclos e qual é a vida de Brahmaji. Eu vou falar para vocês no outro momento, não hoje. So, in this Kali Yuga, in this Chatur Yuga, in the Treta Yuga, Lord Rama was born. Então, nesse ciclo de 4 yugas em que nós estamos, na segunda etapa, na segunda era desse ciclo, chamado Treta Yuga, o Senhor Rama nasceu. And he was born for a purpose, that also not today, another time we will talk. Então, o Senhor Rama nasceu na Treta Yuga, e ele nasceu também com um propósito, mas num outro dia eu vou falar para vocês sobre o propósito. His story is called Ramayana.
A história do Senhor Rama é chamada Ramayana. He is considered to be an incarnation of Lord Narayana. Ele é considerado que ele seja uma encarnação do Senhor Narayana. We have all read in the Bhagavad Gita, whenever there is a need, Lord Narayana takes an incarnation to protect the people from some difficulties. Todos nós lemos na Bhagavad Gita que todas as vezes que tem a necessidade, o próprio Senhor Narayana encarna, assume um corpo humano físico para ajudar a restabelecer o Dharma nas necessidades. So this Ramayana story is written by a rishi called Valmiki. E esse Ramayana, essa história, ela foi escrita por um rishi, um sábio chamado Valmiki. Story means not imagined story. The life of Ramayana was presented in the form of an epic by the rishi called Valmiki. Essa história não é uma história imaginada, mas é a história de vida de Rama, foi escrita na forma de um épico por esse sábio chamado Valmiki. When he wrote the story, he was a contemporary of Lord Rama. Quando ele escreveu essa história, ele foi um contemporâneo. Ele viveu na mesma época que o Senhor Rama. He was before he became a rishi, he was a highway robber. Então, antes dele se transformar num rishi, num sábio, ele foi um assaltante de estrada. What happened was, he was living in a jungle, and through the jungle, a big, huge path was going. People would travel from one place to another place, crossing that jungle through that road, and they will carry valuables with them. Então, o que aconteceu antes dele virar esse sábio é que ele morava numa cabana no meio da floresta, e essa floresta tinha uma estrada por onde as pessoas passavam, né, de um lugar para o outro, carregando muitas coisas valiosas. Those days, everything has to be done by walking only. There was no any vehicle. Small chariots and all would be there, but people would go walking through that road. Então, naquela época, as pessoas não tinham carro ou nenhum outro veículo. No máximo, pequenas carruagens ou carroças. Então, na maioria das vezes, as pessoas estariam andando através daquela estrada, carregando as suas coisas de valor. They will carry something to go and sell in another place little away. Coming back, they will bring money with them. Então, eles vão estar carregando alguma coisa desse lugar para vender num outro lugar um pouquinho distante, e depois de vender, eles vão estar voltando por essa mesma estrada carregando o dinheiro que eles conseguiram da venda. This man will wait hiding behind the trees, and when he sees somebody coming, he will go and stand in front of him. He will have bow and arrow, knife, etc. Então, esse homem vai ficar lá escondido atrás de uma das árvores, e aí quando ele vê alguém que está vindo, passando, ele vai pular na frente dele com arco, flecha, faca e abordá-los. He's like the modern mugger on the roads. Ele é como se fosse os batedores de carteira das ruas. He will show the knife in front of the person, take out everything that you have. Come on, give it to me, otherwise I will kill you. É como se fosse um assaltante que vai tirar a faca na frente da pessoa e dizer: passa para mim tudo que você tem aí, passa tudo que é de valor. Senão eu mato você. Mostly normal people will not be able to fight him. Geralmente as pessoas comuns não vão ser capazes de lutar contra uma pessoa dessa. In order to save their lives, they will take out everything that they have and give it to him. Para salvar a vida deles, na verdade, eles vão entregar tudo que eles têm e se salvar, né? Entregar e se salvar. Then he will let them go. E aí ele não vai fazer nada com eles, vai deixar eles irem embora. If they refuse to give him, he will kill them. E se a pessoa se recusa a dar os seus pertences, pode ser que ele mate eles. Then he will take all their stuff and take it with him.
E aí ele vai pegar tudo aquilo que ele ganhou do roubo e vai carregar com ele. He was living such a life. Ele estava vivendo esse tipo de vida. He was totally illiterate. Ele era completamente iletrado. He never studied any paravidya or aparavidya or anything. He did not study anything. Ele nunca estudou nenhum tipo de paravidya ou aparavidya, nada. Ele nunca estudou nada disso. He didn't know how to read. He didn't know how to write. He did not know how to calculate. Calculate money, just money calculation he might have known, but he knew no mathematics. Ele não sabia escrever, ler, não sabia como operar grandes coisas. No máximo, contar dinheiro ele sabia, mas não sabia muito de matemática. He was living his life like this. Ele estava vivendo sua vida dessa forma. Then what happened was, one day, there is a rishi called Narada. E aí o que aconteceu foi, um dia tem um rishi chamado Narada. He's a very great bhakta of Lord Narayana. Ele é um grande devoto do Senhor Narayana. He was born on this earth. He was became a great saint. Then after he left this body here, he became a rishi who could go in all the 3 worlds, everywhere. Então esse sábio Narada, ele nasceu nessa terra e aí se tornou um grande devoto, e quando ele abandonou esse corpo mortal aqui, ele passou a ser um rishi que pode viajar por todos os mundos inferiores, o que a gente está, e os superiores, os 3 mundos. He could appear anywhere on the earth, or the world which is below, or the world which is above. Ele poderia aparecer em qualquer lugar da Terra, ou no mundo que está inferior à Terra, ou nos mundos que são superiores à Terra. He is called Triloka Sanchari. Ele é chamado pela palavra em sânscrito Triloka Sanchari. One who travels all the 3 worlds. Aquele que viaja pelos 3 mundos. And everywhere he goes saying Narayana, 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 like that. With symbols in his hand. Em todos os lugares ele vai com os sininhos na mão, tipo castanholas, né? Na mão, dizendo Narayana, Narayana e tocando seus sinos. He's very intelligent. He has studied all the vidya, paravidya, aparavidya, every branch of knowledge. Ele é muito inteligente. Esse Narada, ele estudou todos os braços de conhecimento, todas as áreas de conhecimento, paravidya, tudo que existe de conhecimento ele já tinha estudado. From our childhood we have heard that this Narada was a great bhakta, great scholar, but a great mischievous person. Desde criança a gente escuta que esse Narada, ele era um grande devoto, um grande erudito, mas ao mesmo tempo um grande brincalhão. He will purposely come and mischievously put dispute between people. Ele propositadamente ele vai chegar e fazer, né, uma brincadeirinha de mau gosto entre 2 pessoas. But the purpose of that mischief will be some good will come out of it. Mas o propósito daquela brincadeira de mau gosto é trazer alguma coisa boa para fora da situação. Something very good for the whole world will come out of it. Alguma coisa muito boa para o mundo inteiro vai sair daquela situação que ele criou. He was doing this kind of whole life. He was doing all this. Always he is now going all 3 worlds and doing all these kinds of things. Então, todo o tempo na sua vida, ele estava indo para cima e para baixo nos 3 mundos, fazendo essas brincadeiras, criando essas situações. So now this Ramayana had to be written. Aí agora, bem, esse Ramayana tem que ser escrito. And in the higher world, they have chosen this thief who is a roadside robber. He is going to write the Ramayana. E em algum lugar dos mundos superiores, alguém escolheu que esse ladrão de estrada é aquele escolhido para escrever esse Ramayana, essa história. So Narada was given the job to go and make it happen. E aí, então, para Narada foi dado o trabalho de ir lá e fazer com que isso aconteça. So Narada just appeared in front of him, just in front of this man.
Aí Narada, de repente, apareceu na frente desse ladrão. Then this man said, my God, there is a very shining, resplendent person coming in front of me. Aí esse homem, de repente, se deu de cara e começou a pensar, nossa, de repente tem uma pessoa brilhante aqui, resplandecente, que apareceu na minha frente. He thought he must be having a lot of gold and money and everything he must be having. Ele pensou, essa pessoa deve ter um bocado de ouro, de dinheiro, todas as riquezas com ele. Ele pensou dessa forma. So he told him, hey there, you stop there. He told him. Aí ele gritou com ele, ei, você, para aí, para aí. And he showed the knife. Aí ele mostrou a sua faca. And take out everything that you have. Falou para ele, passa para cá tudo que você tem. Narada just laughed. Narada apenas riu, sorriu. He said, I am a sannyasi rishi. I don't have anything with me. Only these symbols with which I make noise, like this while singing. Eu sou um monge, eu sou um sábio. Eu não tenho nada que me pertença, nada comigo. Eu tenho apenas esses símbolos aqui com os quais eu vou cantando Narayana. If you want, you can take them. Se você quiser, você pode ficar para você. And you also say Narayana, Narayana, Narayana. And he said for some. E aí você pode pegar esses sinos e também começar a sair por aí dizendo Narayana, Narayana, Narayana e tocar os símbolos por um tempo. This man said, what Narayana? I don't want to say anything. Today I have no luck, I got only you. Aí esse homem falou, que Narayana, nada? Eu, hein? Essa é a minha sorte de hoje. Eu não consegui nada até agora, eu só consegui você com esses símbolos e cantando Narayana. Then Narada said, wait, I want to ask you something. This is what you do? Aí Narada falou para ele, peraí. Eu quero te perguntar uma coisa. É isso mesmo que você faz? This is what you do in your life every day? É isso que você faz com a sua vida todos os dias? You show knife and take out everybody's thing you steal from them, you loot them, and you do take away with that money and go home? Você mostra a faca para as pessoas e aí rouba, tira o dinheiro delas, tira, né, as joias e tudo mais e sai de volta para sua casa? É isso? This man said, yes, that's all I do. E aí esse homem falou, sim, é exatamente isso, é somente isso que eu faço. Then I take the money, go to the village where food and everything is available, buy the food and give to my family. E aí o que eu faço, eu pego esse dinheiro, a riqueza, tudo que eu ganho, vou até a vila próxima, compro em comida e coisas e levo para casa para sustentar minha família. I have got some children, say let us take 4 children. Then I have got my father and mother, old father and mother, and my wife. Aí ele está contando para ele, eu tenho a minha esposa, eu tenho filhos, vamos dizer 4, 5 filhos, tenho meu pai e a minha mãe idosos, eu tenho que cuidar deles. They all depend on me, and this is how I support them. Todos eles dependem de mim, e é dessa forma que eu dou sustento para eles. Then Narada asked, do you know this is not a good job to do? Aí Narada perguntou para ele, você sabe que isso não é uma boa coisa para se fazer? For doing this, you will incur a lot of papa. Por fazer esse tipo de coisa, você vai angariar um monte de papa, de resultado negativo das suas ações. Then that man asked, what is papa? Aí aquele homem perguntou, mas o que é isso, papa? Then Narada told him, for all the actions that we do, for all the actions that we do, there are 2 kinds of results. E aí Narada explicou para ele, para todas as ações que a gente faz, vão ter sempre 2 tipos de resultados. Which gives immediate result, which we can see. Um resultado que dá um tipo que dá um resultado imediato que você pode ver. Then there is another kind of result which comes to us, but we cannot see it now. Tem um outro tipo de resultado
que chega para a gente como fruto das nossas ações, mas que a gente não consegue ver nesse momento em que a gente acabou de fazer a ação. For example, if I am hungry, I take some food and I eat that food. Por exemplo, se eu estou com fome, eu pego um pouco de comida e eu como aquela comida. Então, then my hunger is satisfied. Então a minha fome fica satisfeita, acaba. If I do exercise, my muscles develop nicely. E se eu faço exercício, os meus músculos se desenvolvem. I can see my muscles which are developed. Eu consigo ver assim os meus músculos desenvolvidos. So these actions give me immediate result that I can see. Essas ações dão esse tipo de resultado que eu consigo ver imediatamente. Now consider another kind of action I will tell you. Agora, considere um outro tipo de ação que eu vou falar para você agora. Say there is one person, like in the jungle, people are coming and going. He is telling the story to that man, no? So he is saying, say one person is there. He has brought a package of food with him, tied up in a cloth. He is sitting down to eat. Então, Narada está contando essas histórias para o ladrão, né? Então, tá vendo? Aqui no meio da floresta, as pessoas vão e vêm. Aí aquela pessoa ali está carregando com ele um pacote, tipo uma marmita de comida. E aí ele vai chegar e vai sentar para comer a sua marmita de comida. Then he is about to eat. Another person comes who has got no food. E aí ele está ali sentado para comer a sua marmita. E aí uma outra pessoa se aproxima dele, aquela pessoa não tem nenhuma comida. So this man says, come, you come and sit with me, eat some food. Aí esse primeiro homem diz, você não tem o que comer? Vem cá, senta aqui comigo, come alguma coisa aqui. Even without his asking. Mesmo sem a outra pessoa pedir nada. He shared his food with him. Ele compartilhou a sua comida com o outro. Then immediate result was both the people's hunger was satisfied. Então o resultado imediato dessa ação é as duas pessoas que estavam famintas têm as suas fomes eliminadas. But now the person who gave food to the other person, he gets one unseen result, special unseen result he gets, which is called punyam because he helped somebody. E agora essa pessoa que compartilhou a comida com a outra, que deu a comida para outra pessoa, ela vai ganhar um tipo de resultado especial daquela ação de doar a comida, que é não visto naquele momento, que é considerado punya, um resultado positivo por ter compartilhado a comida. This unseen result is a plus. It is a positive result. Esse resultado que não pode ser visto naquele momento é como se fosse um mais, né? Alguma coisa que adiciona para ele. It is like getting a plus score for you. É como se você ganhasse um ponto positivo para você. Suppose that other man had asked him, can you please give me some food? And if this man said, no, I don't want to give you. I have to eat myself. Get lost. Agora imagina que aquela pessoa faminta chegasse e pedisse para ele, você poderia me dar um pouquinho de comida? Aí essa pessoa respondesse, não posso te dar nada não, desaparece daqui. Then he would have gone, that man would have gone. Aí a outra pessoa faminta teria ido embora. And this fellow would have eaten all the food alone by himself. E essa primeira pessoa teria comido toda a comida sozinha, ele mesmo. What he would have got the same result. First, the satisfaction of eating. Então, o que ele teria ganhado com isso? Primeiro, a satisfação de ter comido. Then he would have probably got a snobbish satisfaction. Good, I didn't give him. E provavelmente pode ser que ele tenha ganho também assim uma satisfação snob de pensar que, foi bom não ter dado nada para ele. But you know what? He would have got an unseen result. A negative unseen result, negative score unseen result called papa. Mas sabe, ele também pode ter ganhado com aquilo um resultado negativo, tipo um ponto negativo para ele por causa daquela ação de mandar outra pessoa embora. Papa, chamado papa. But he didn't know that he got that. Mas ele não sabe que ele ganhou esse ponto negativo para ele. Like this, in all our actions,
most of our actions, we either collect a positive unseen result or a negative unseen result, depending upon how we have dealt with other people. E dessa forma, na maioria das nossas ações, a gente, mesmo sem saber, mesmo sem ver, vai estar coletando resultados positivos ou negativos da forma com que a gente faz as coisas e lida com as outras pessoas. The seen result is called Drishtaphalam. O resultado que é visto, que é imediato ali, que está na sua frente, assim que você acaba a ação, é chamado Drishtaphalam. The unseen result is called Adrishtaphalam. O resultado que não é visto ali de forma imediata é chamado Adrishtaphalam, which is either positive punya or negative papa. Que pode ser esse resultado não visto imediatamente, pode ser na forma de um resultado positivo, punyam, ou na forma de um resultado negativo, papam. This keep collecting with all our actions day after day after day. Isso vai sendo coletado com todas as nossas ações dia após dia. And these results, the results of this punyam and papa, come to us at a later time, in this life or in another life. Então, esses resultados coletados, sejam eles positivos, punyam, ou negativo, papam, vão ser usados por nós, seja mais tarde nessa vida ou em alguma outra. When punyam comes, we get good enjoyment, something which we didn't expect, something good happens to us. Quando punyam, esse resultado positivo chega para nós, a gente ganha, né, um prazer repentino, uma surpresa boa, alguma coisa especial acontece para a gente. The negative comes, we get some pain, some suffering, some disease, etc. Se o resultado negativo chega para a gente ganha alguma dor, ou algum sofrimento, ou alguma doença aparece para a gente, etc. Generally, these all collect and come in the next life when we come, they come to us. Geralmente, o que a gente coleta de resultado positivo e negativo fica acumulado e numa próxima vida eles chegam para a gente. So this is how life goes on for everybody. If life right now, in my life, there is something I did very little work, I got very big result. That means some punyam from the previous lives have come to me. Então, é assim que a vida da gente vai seguindo. Por exemplo, se nesse momento da minha vida eu fiz um pouquinho de esforço e dei uma sorte danada e ganhei um monte de coisa positiva com aquilo. Significa que algum punya, algum resultado positivo de uma outra vida chegou para me ajudar naquele momento. Suppose some difficulties come to me in my life, something I did, I don't get any result at all, everything fails, then some papa from what I have done from my previous lives have come to me at this moment. Então, imagina que eu fiz alguma coisa nessa vida, aí de repente nada está dando certo, está tudo falhando, nada está dando o resultado que eu gostaria, e eu acabo, né, não conseguindo nada com aquilo. Significa que algum resultado negativo na forma de papam, coletado numa outra vida, chegou para mim nesse momento, criando essa confusão, esse problema. This karma, this adrishtam karma phalam in the form of punya and papa will surely come. We have to go through them. There is no other way. Então, esse resultado, que não é visto imediatamente, chamado adrishtaphalam, que é resultado das nossas ações, coletados na forma de punya positivo ou papa negativo, tem que chegar para a gente em algum momento. A gente não tem como fugir deles. A gente tem que experienciá-los em algum momento. If I have done the action, the result is mine. I have to go through it. There is no other way. Se eu realizei uma ação e essa ação tem um resultado e esse resultado é meu, eu tenho que passar por ele em algum momento. Não tem como fugir disso. Now look at this man who is killing, robbing and everything. All this Narada told all this concept of this punya papa to him, saying you are collecting lot of papa every day.
Então, agora a gente olha de volta para esse homem que está assaltando as pessoas na estrada no meio da floresta. Narada explicou tudo isso para ele sobre karma, punya e papam e falou para ele que com esse tipo de atitude e vida, ele está coletando um monte de papam para ele. It will give you lot of suffering in the next life, or sometimes in this life, or next time surely in the next life. You will have lot of trouble. E isso vai te dar um bocado de sofrimento, talvez nessa mesma vida, com certeza numa próxima vida, e esse mundo de resultado negativo que ele está coletando vai com certeza trazer um monte de problema para ele. So why are you doing this? Aí ele pergunta, então, por que você está fazendo isso? He says, in order to support my family, that is my duty. Aí ele fala, para poder sustentar a minha família, eu estou fazendo isso, essa é a minha obrigação. But he said, in order to protect your family, you should do something in which you don't hurt anybody else. Mas Narada fala para ele, para poder proteger e sustentar a sua família, você deve fazer alguma coisa que não fere ninguém mais por isso. Then you will perhaps get some punyam, but will not get papa. Mas aí talvez, fazendo alguma coisa que não fira as pessoas, você pode até ganhar um pouco de punya, mas com certeza não vai ganhar nenhum papa. He says, I don't know any other job. Aí esse homem fala para ele, mas eu não sei fazer nenhum outro tipo de trabalho. He said, you have to find. Aí Narada fala para ele, você tem que encontrar alguma coisa. If you want to avoid papa. Se você quer evitar esse resultado negativo na forma de sofrimento, você tem que fazer alguma coisa. Whatever you do, you should not hurt anybody else by thought, by word or by action. E Narada fala para ele, o que quer que você faça, você não pode ferir nenhuma outra pessoa, seja por pensamento, por palavras ou por ações. This is the way to live. Esse é o jeito de viver. Then this man was very upset. Aí esse homem ficou bastante chateado. Then he asked Narada. Narada asked him one more question to give the full effect of this teaching. E aí, para passar para ele assim, o efeito total desse ensinamento, Narada faz para ele mais uma pergunta. This is Narada's job, to poke and make you think. Esse é o trabalho de Narada, beliscar você e fazer você pensar. So he said, okay, you're doing it for your family. Aí ele fala para ele, então tá, tudo bem. Você está fazendo isso tudo aqui por causa da sua família, né? They are benefiting from your action. They are getting food to eat. Eles estão ganhando algum benefício dessa sua ação de roubar. Eles estão ganhando comida, alguns benefícios. You go and ask them. Você vai e pergunta para eles. That I am doing all this to bring food for you, so I will get some papa by that. Will you share the papa with me? Você pergunta para eles, olha, eu estou fazendo isso tudo aqui para conseguir comida para vocês. Mas com essas minhas ações eu também estou ganhando papam. Vocês vão compartilhar o papam comigo também? You go ask them and come back and tell me what they tell you. I will wait for you here. Aí Narada fala para ele, né? Você vai, pergunta à sua família se eles vão compartilhar o papam com você também. Pergunta e volta aqui que eu vou esperar aqui por você. Oh, this man really started thinking. E aí esse homem realmente começou a pensar. He straight went to his wife. Ele foi diretamente para sua esposa. She's waiting for some money, some food to cook and all that. Ela está esperando por algum dinheiro, alguma comida para cozinhar, alguma coisa ela está esperando. He came empty-handed. Ele chegou de mãos vazias. He said, where is food to cook? Where is groceries to cook? Ela pergunta, e aí, cadê as compras? Cadê as compras para cozinhar? She said, you wait, I want to ask you a question first. Ele fala para ela, peraí, eu quero te perguntar uma coisa primeiro. See, every day I loot other people, rob other people, sometimes kill them, get their money, then go and get groceries and bring for you. That I met one teaching. Todos os dias eu roubo as pessoas, assalto elas, às vezes até mato elas,
para conseguir um pouco de dinheiro para ir comprar comida e trazer para você. Hoje eu encontrei o Rishi. I met one Rishi. He told me this will give me papa. Hoje eu encontrei um Rishi e ele falou para mim que esse tipo de ação vai me dar papa. So I want to know, I am doing all this and I am getting papa. I am doing it for you. Will you share the papa with me? Então eu quero saber de você. Eu estou fazendo isso tudo para beneficiar você, dividindo com você os ganhos. Eu quero saber se você vai compartilhar comigo esse papa também. She said, no, no, no. Ela falou, não, não, não. I will not share your papa. It is your duty to provide food for us. How you provide is your lookout, not mine. Ela falou para ele, olha, não mesmo, porque é a sua responsabilidade trazer comida para a sua família, sustentar a sua família. O que você faz com isso é seu problema, não é nada meu. I did not ask you to steal and kill, etc. Eu nunca pedi para você roubar, matar ou qualquer outra coisa desse gênero. He was so shocked. Ele ficou chocado. He went and asked his children. Ele foi e perguntou para os seus crianças, para os seus filhos. They told the same thing. Eles falaram a mesma coisa para ele. He went to his parents. Ele foi para os seus pais. He asked the same thing. Ele perguntou a mesma coisa, se eles iam compartilhar o papo com ele. They told the same thing to him. E eles responderam a mesma coisa, que não, não, não. He was totally broken. Ele ficou completamente destruído. He came running back to the Rishi where he was waiting. Ele voltou correndo para o Rishi, onde ele estava lá esperando. Rishi was having a big smile. O sábio estava com um grande sorriso no rosto. He said, Rishi, my dear Rishi, none of them will share it with me. What to do now? Ele falou, Rishi, meu querido sábio, nenhum deles vai compartilhar esse papo comigo. O que eu faço agora? Can you tell me a way to get out of this papa, to atone for what I have done previously? Você tem como me mostrar um jeito de eu neutralizar, de eu eliminar todo esse papo que eu fiz antes? Tem como você me falar isso? He said, there is one name. Aí o sábio falou, if you will chant, you will be free from all the papas. O sábio falou para ele, existe um nome. Se você cantar esse nome, você vai ficar livre de todos os papas. He told him that name is Rama. E ele falou para ele, esse nome é Rama. So that is the name of the Lord, Rama. If you chant his name, all the time sit and chant his name, that will purify you and you will be free from this papa. E aí ele falou para ele que esse é um dos nomes do Senhor, o nome do Senhor Rama, e se ele senta quieto e apenas canta esse nome por si mesmo vai purificá-lo de todos os papas. So, very good, I will do that. Please teach me that. He said it is a mantra and please teach me that. E aí ele fala, oh, muito bom. Então, esse nome vai me purificar, você, por favor, me ensina ele. Aí o Rishi fala, isso é um mantra, ele fala, por favor, me ensina isso, me ensina. So he told him, sit down, close your eyes and keep chanting Rama, 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 continuously. Aí o Rishi falou, então se senta, fecha os seus olhos e continuamente começa a cantar Rama, 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 sem pensar em mais nada, continuamente vai cantando. You keep chanting, I will come later and see what happens to you. Ele falou, você senta aqui e começa a cantar, eu vou voltar aqui mais tarde e ver o que aconteceu com você. So Narada went away, he just flew away. Then this man sat down and said, Rama, 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 Rama. Então, o sábio Narada
simplesmente seguiu seu caminho, desapareceu, e esse homem sentou lá onde ele estava mesmo e começou a cantar Rama, 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 Rama. Few years passed. Alguns anos se passaram. He didn't get up. He didn't drink water. He didn't eat food. He didn't do anything. He just sat there saying Rama, 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 Alguns Rama. anos se passaram. Ele não levantou daquele lugar para nada. Ele não bebeu água, não comeu comida, não fez nada a mais. Ele apenas sentou lá e ficou repetindo Rama, 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 Rama. So Narada went everywhere, all over. He knew, Narada, from wherever he is, he can know what's happening to this man. At one point, he thought, now it is time for me to go there. Então, Narada foi para todos os lugares fazendo o que ele tinha que fazer, e depois de um tempo, de anos tendo passado, porque ele consegue, né, com a sua mente perceber o que está acontecendo, ele pensou e percebeu que agora era a hora de voltar para ver o que tinha acontecido com esse homem. He came to the same place. Ele voltou lá para aquele mesmo lugar. Then he didn't find this man, but he found a big ant hill. Ele voltou para aquele mesmo lugar, olhou ao redor e não achou o homem em lugar nenhum. Mas ele achou um formigueiro daqueles grandes, uma montanha de formigueiro. Like a big mountain, a big ant hill, he found about 10 feet high. Tipo, uma montanha de formigueiro, tipo, com alguns metros de altura, ele encontrou naquele lugar aproximado. He looked here and there. Then he heard a very small voice chanting Rama, 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 Rama. E aí ele estava procurando aqui e ali e não encontrou em nenhum lugar a pessoa. Mas de repente ele ouviu, né, uma voz muito fininha, muito pequena, dizendo Rama, 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 Rama. Then this Rama, Rama, Rama was coming from that ant hill. E aí esse som, Rama, 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 estava vindo daquele formigueiro, daquela montanha de formigueiro. Then he went nearer. Yes, it is coming from here. E aí Narada chegou perto, ouvindo mais perto, e falou, tá vindo daqui esse canto. Then he understood. For these few years, this man has been sitting saying Rama, 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 Rama without getting up. Ant hill has formed on me. He is still chanting Rama. E aí ele entendeu que todos esses anos esse homem continuava sentado lá só cantando Rama, 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 que até as formigas construíram a casa delas ao redor dele e ele ainda assim não se moveu. So he shook that ant hill and broke that ant hill. Então ele abriu aquele formigueiro, sacudiu aquilo. Then he saw this man sitting all shining with the chanting that he has done. E aí ele viu aquele homem que era o ladrão de antes, sentado, brilhando, brilhando, brilhando com o canto daquele mantra. Then he took him out of that and woke him up from that japa. E aí ele levantou ele, tirou ele daquele lugar e acordou ele daquele canto, daquele japa. Then he called him. Now you will be Valmiki. You are Hey Valmiki, please get up. E aí ele falou que a partir de agora você vai ser chamado Valmiki. Ô Valmiki, levante, saia desse lugar. Then he got up. Then he was beginning to start. Just imagine, not move for few years. How slowly he got up and started doing like this and getting up. E aí você imagina, né? Então aquele homem acordou daquele canto e sem se mexer por alguns anos. Imagina como é que ele não vai se mexendo, né? Tremendo daqui e dali. Ele começa a se levantar e andar com dificuldade. He had become very thin, slim, big beard, big hair, everything. E aí ele se tornou assim bem magro, com uma barba que cresceu longa, um cabelo longo. His name is Valmiki because Valmika means ant hill.
one who was born of the Valmiki, now second birth he got, he is Valmiki. Então, ele passou a ser chamado Valmiki, porque aquele que nasce, na verdade, no caso dele, ele nasceu pela segunda vez de uma montanha de formigueiro. Então, aquele que nasce da montanha de formigueiro é chamado Valmiki. Now, Narada's job was done. That thief, robber has become a rishi. Então, o trabalho de Narada foi completo. Aquele ladrão, aquele assaltante se transformou num rishi, num sábio. Then Narada told him, now you go and live your life of a rishi, sannyasi in this forest. There is a river, Sarayu river is running. This is near Ayodhya only, this forest was. So you stay there, put up a hut near that. Então, Valmiki falou para ele, agora então você levanta daqui, vive nessa floresta como um monge, como um renunciante, prepara uma cabana para você em algum lugar, tem um rio que Mataji falou o nome, eu não lembro agora, e aí você fica perto daquele rio, e essa floresta está perto de uma cidade, um reino localizado chamado Ayodhya. Então, você vive como um rishi, vive como um sábio, como um sannyasi, um renunciante. Ayodhya is a place of Rama, Rama's country. E aí, essa região chamada Ayodhya é o país de Rama. And the country is also called Ayodhya, capital is also called Ayodhya. Então, o país, digamos assim, é chamado Ayodhya, e a capital daquele país também é chamado Ayodhya. And Narada did one more thing, which we wish Narada would come and do, but we have to be like Valmiki. Então, Mataji está falando que Narada fez mais uma coisa e a gente gostaria que ele fizesse com a gente também. Mas a gente, para isso, tem que ser que nem Valmiki. He transferred all his knowledge that was in his mind into Valmiki by direct transfer. Easy to understand today because we have direct Wi-Fi transfer. Então, Narada fez uma coisa incrível. Ele transferiu todo o conhecimento que ele tinha na cabeça dele direto para a cabeça de Valmiki, tipo, numa transferência direta. E aí é fácil para a gente entender isso hoje, porque a gente tem uma coisa chamada Wi-Fi. A gente tem transferência por Wi-Fi, wireless. Something like Wi-Fi. Vai ser essa transferência de Narada para Valmiki, mas alguma coisa tipo o que a gente vê com Wi-Fi. Then he said, I have given you all the knowledge, now you live the life of the rishi, and he went away. Então ele falou para ele, agora eu te passei todo esse conhecimento, agora você vive uma vida de rishi, de sábio. Now he went to live there, he started getting students, he started teaching them all this. Then he used to go for food, bhiksha to different places. He lived like this. Então ele começou a viver uma vida de renunciante, de sábio. Ele começou a ter alguns estudantes para ensinar, saía para pedir comida como os monges fazem, e assim foi vivendo a sua vida. Then one day another event will take place. Again Narada will come. E aí, Brahmaji will come. E aí, num outro dia, um tempo depois, um outro evento aconteceu, que Narada também apareceu de novo para ele, e aí Brahmaji também, o criador, apareceu para ele. Then they will tell him to write the story of Rama. E aí eles falaram para ele para começar a escrever a história de Rama. All that we will do in the next class. How he became, what event took place, then how Narada came, Brahmaji came, how they told him to write Ramayana. All this we will do in the next class, another story. E aí é isso que eu vou contar para vocês na próxima aula, que não é semana que vem, mas daqui a 15 dias, na sexta-feira. E aí eu vou falar para vocês que evento foi esse que aconteceu, como é que Narada veio, como é que Brahmaji apareceu e como é que ele foi convidado a escrever o Ramayana e o que aconteceu naquele momento.
We saw today how a very illiterate, very rough person, a robber, a murderer, who had no idea of what is right and wrong. A gente viu hoje que aquela pessoa iletrada, bem rústica, um assaltante, um ladrão, que... Mataji, can you please repeat? One who was no illiterate, did not have any knowledge of what is right and wrong. Aquela pessoa completamente iletrada, rústica, que não tinha nenhum conhecimento sobre o certo e errado. By simply chanting the Ramanama, became a rishi. E que essa pessoa, simplesmente por cantar os nomes de Rama, se transformou num rishi, num sábio. And became the Rishi Valmiki. E aí essa pessoa se transformou nesse rishi chamado Valmiki. That shows all of us, wherever we are, whatever we are doing, can always transform ourselves into something which is better than what we are now. Isso mostra pra gente que onde quer que a gente está, o que quer que a gente faça, a gente sempre tem a oportunidade de transformar nós mesmos em alguém melhor. And in this process, the Ishvara will always be with us. E nesse processo, Ishvara, o Senhor, vai estar sempre junto de nós. The only thing we have to do is not to hurt anybody by thought, word or deed for anything. E a única coisa que a gente precisa realmente fazer é não ferir ninguém, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em ações. So we will see the continuation of this story in the next class. Thank you very much. I will end the class now. Então, a gente vai ver a continuação dessa história na nossa próxima aula, e eu vou encerrar a aula de hoje aqui agora. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Thank you very much. Thank you, Mataji, for this wonderful class. We all thank you and offer our humble namaskarams. I enjoyed very much telling the story to you. Mataji está dizendo que ela se alegrou, ela gostou muito de contar essa história para vocês. Om Mataji, thank you very much. Om Namaskaram. Namaskaram. Então, obrigada a todos vocês. A história de Valmiki é muito inspiradora, porque ele mostra que qualquer um de nós, onde quer que a gente esteja, do jeito que a gente é, do jeito que a gente for, a gente pode, né, dar um passo adiante e ter uma vida diferente daí para diante e adquirir esse conhecimento, adquirir as bênçãos do divino. Então, é sempre inspirador. Então, pensem sobre tudo isso que Mataji falou. E a gente se vê daqui a 15 dias, na sexta-feira, no mesmo horário. Tá bom? Obrigada, gente. Namastê. Om Tat Sat. Até a próxima.